O Livro dos Espíritos, eu não sou muito de aceitar tudo que já vem mastigado. E eu tenho lá uma dúvida quando os espíritos respondem que a nossa música para os espíritos é brincadeira, para os espíritos mais evoluídos. E quando você ouve, por exemplo, uma canção do Amanhecer, de Grieg, apenas um Coração Solitário, de Tchaikovsky, prelúdio da Traviata, de Verdi, Puccini, Sonata ao Luar, isso é brincadeira para nós? Seriam brincadeiras para os espíritos? A linguagem das respostas espirituais, elas podem, às vezes, nos soar aos nossos ouvidos até de uma maneira um pouco agressiva. Dizer realmente que essas grandes obras musicais sejam brincadeira, creio eu que os espíritos que responderam dessa forma estão se referindo diretamente a alguns tentáculos da obra musical presente restritamente e especificamente no planeta Terra. Primeiro, música geral, planeta Terra. Você tem Tchaikovsky, Puccini, Verdi, Richard Wagner, enfim, uma infinitude de grandes gênios da música que fizeram músicas e obras realmente de cunho assim elevadíssimo. Só que, primeiro ponto, os nossos instrumentos musicais são instrumentos primitivos, perante a sonoridade dos instrumentos que existem em outras dimensões musicais e espirituais. É incomparável. Eu mesma, em algumas composições minhas e composições recebidas pelos espíritos para mostrar e trazer à Terra essas obras, há uma grande dificuldade. O som é agudo, mas não é o de um violino. A voz é aguda, mas não é a voz de uma criança. Então, há uma dificuldade de conseguir fazer a execução, a própria concepção de uma obra musical com instrumentos ainda primitivos. Para nós, nos contenta, porque o nosso ouvido material, quando o material ele ainda está denso. Então, essas sonoridades na forma sinfônica, ou seja, sinfonia, reunião de diversos instrumentos, faz com que nós tenhamos uma aceitação e um certo deslumbramento com essa harmonia. Mas quando em espírito, nós começamos a ter uma grande crítica. Porque nós conhecemos, eu, por exemplo, conheci uma espécie de piano que você não dedilha. Você pensa e o seu pensamento faz com que as notas sejam tocadas, executadas. Outro detalhamento, outro tentáculo, que seria o terceiro tentáculo. A música da Terra seria uma grande brincadeira. Não especificamente falando de Puccini, nem de Tchaikovsky, nem de Verdi e de tantos outros, mas falando das músicas que nós falamos ontem, da versatilidade, diversidade musical, no sentido de que, assim como nós temos Mozart, nós também temos muitos outros compositores e muitas outras obras musicais depreciativas. Então, isso faz com que a música referida como brincadeira seja essa música. Isso é tudo, menos música. Outra coisa é a questão da qualidade musical. Para os espíritos num planeta como Júpiter, por exemplo, a música, sobremaneira, tem que ter, primeiro, o sentimento genuíno, elevado, ou seja, a pessoa que executa vai executar com a humildade, ela pode ser um virtuoso, ela pode ser o único, mas tem que haver uma sincera e genuína humildade. E isso hoje, nos parâmetros que nós temos nacionais e internacionais da própria mídia, nós não encontramos. E verdade seja dita, porque nós temos produções megalópolis, praticamente, usando uma expressão que não faz parte do meio da música, mas é. Nós temos espetáculos que têm uma infraestrutura que é, assim, de outro mundo. Para quê? Para incitar as multidões aos seus sentimentos mais primitivos. Ou seja, a violência, as drogas, como é que se diz? A exploração, né? A exposição desenfreada do corpo, o mau uso do corpo, né? Que não é para esse tipo de coisa. Esse é um outro tentáculo. O quarto tentáculo poderia ser a seguinte hipótese: essa nossa música é uma brincadeira. É uma brincadeira. Por quê?
nós temos um déficit muito grande de qualidade. E o que nós dizemos que é qualidade? Aí não é a minha resposta, mas a resposta de Mozart, hoje como espírito em Júpiter. É o seguinte, na Terra, você que estuda música, se forma em música, é instrumentista, aprendeu, se dedicou, fez universidade, fez mestrado, fez doutorado, pós-doutorado, viajou para fora, no caso de quem está no Brasil, e foi fazer um curso em Michigan, em Colônia, na Alemanha, enfim. Você é o tal. Você pode não cantar ou tocar coisa nenhuma, mas você é o tal, você é o top de linha. Isso, em planetas que trabalham com a música genuinamente obra musical, o que conta não é o estudo, porque estudar todo mundo pode. Aliás, isso é uma coisa a se prestar muito atenção, porque tem muitas pessoas muito talentosas que não tiveram a oportunidade de estudar. E aí eu vou dar um exemplo que talvez se enquadre nessa questão de que é uma brincadeira realmente. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer apresentações para fora, fiquei anos fazendo concertos na Sala Cecília Meirelles, no Rio, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, enfim, em várias outras casas específicas para música. E eu acabava de cantar, as pessoas aplaudiam de pé, ficavam emocionadas, era ovacionada demais. E a primeira pergunta que a pessoa me fazia era: quem é a sua professora de canto? Quem é seu professor de harpa? Quem te ensinou? Quem é que você estuda onde? Você fez faculdade aonde? Como se isso, esse rótulo, professor de canto nenhum fabrica voz. Ou você tem ou você não tem. Agora, cantar afinado, cantar com métrica, solfejar, ler partitura, isso aí qualquer um de nós podemos aprender, basta o treino. A gente pode não se tornar exímio, não ser virtuoso, não ser talentoso, mas executante nós somos. E eis aí, por que os antigos que dizem que música, a palavra grega musiké, que significa a musa das artes. E naquela época dos próprios gregos, romanos, eles diziam que havia já ali uma decadência da arte. Por quê? Porque começava a se fragmentar. Ah, eu vou colocar a fulana para cantar porque ela é filha do rei. E hoje nós temos os mesmos sistemas. Então, esses são alguns, eu vou parar por aqui para não me estender demais. Mas, assim, quando os espíritos dizem ali que essa música nossa é uma brincadeira, eles não estão agredindo a nossa música diretamente, não os grandes gênios. Até porque a música de Puccini, por exemplo, é muito rebuscada, é muito bonita, é uma obra sensacional, mas algumas letras, por serem ligadas ao cotidiano e ao lado animalesco e primitivo do ser humano, pecam. São sublimes na reunião dos sons, na harmonia, na sonoridade, são sublimes na execução, na voz de Maria Callas, Montserrat Caballé, né? Mas, assim, pecam na letra. A letra fala de vaidade, a letra fala da luxúria, enfim, algumas óperas que nós conhecemos de Puccini que têm essa visão. Mas, em contrapartida, Friedrich Händel, por exemplo, que nós citamos ontem, falava do ser humano pobre, que pode alcançar uma coisa boa na vida pelos valores internos que ele tem, ou seja, valores espirituais. A interação da espiritualidade em qualquer dimensão com os planetas, o planeta Terra. Jesus, o guia e modelo como o Messias tão esperado, e quando ele nasce, entre aspas, é uma grande festa. Então, a nossa música, lá em Livro dos Espíritos, é uma brincadeira, entre aspas, nesse sentido. São esses tentáculos que deixam com que a nossa música, redundantemente dizendo, deixe um pouco a desejar, sim, na visão crítica e espiritual. E vou dizer, as palavras de Mozart, eu assino embaixo. Porque eu penso da mesma forma, eu encontro uma dificuldade tremenda. Tremenda. Eu posso cantar em qualquer lugar, eu já estive fazendo audições para grandes maestros, e eles escolhem sempre os cantores que eles já têm. Por quê? Porque já estão na mídia, já estão famosos, a articulação é muito mais fácil de ser feita. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu estive na presença de grandes maestros. Eles dizem, você é muito bonita, não sei por que você é muito bonita vem primeiro. Como se isso dissesse alguma coisa, né? E você canta muito bem, mas você não serve porque você não estudou em Michigan. E eu não estudei em Michigan, mas em compensação, você sabe quem é meu professor? Mozart, Tchaikovsky, Handel, isso mesmo, fique com inveja. Então, assim, há
uma necessidade de todos nós lutarmos e começarmos a ter essa visão crítica. Nossa música é temporariamente uma brincadeira, mas se depender de mim, de tantos outros espíritos que aqui vieram com essa missão, porque a minha missão é essa, eu tenho certeza, eu falo da parte particular, nós vamos mudar sim esse cenário, porque como o Luiz disse, o tempo de regeneração, a nova era já chegou. Amputaram a música. A musa está sem os braços. Nós vamos colocar os braços no lugar. É isso que vai ser.